tema dessa mensagem é um tema encorajador. O tema é o seguinte: fé em tempos difíceis. Você pode repetir comigo? Fé em tempos difíceis. Vamos de novo? Fé em tempos difíceis. Você vai abrir a sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versos de 1 a 7. Como eu sei que vai demorar um pouquinho para você encontrar Miqueias, mas ele está aí na Bíblia. Você pode acompanhar também a leitura aqui na nossa projeção. O irmão não vai achar Miqueias mesmo, né? Vamos lá. Diz assim o texto bíblico: ai de mim, palavras do profeta, porque estou feito como as colheitas de frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça a seu irmão com a rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. Assim demanda o príncipe, e o juiz julga pela recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles tecem o mal. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que a sebe de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição, agora será a sua confusão. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza ao pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Queridos, o profeta Miqueias está fechando as cortinas da sua profecia, está terminando a sua profecia. Ele então descortina o coração, ele abre o cofre da sua alma e ele demonstra a sua angústia ao ver a corrupção generalizada da sua nação. Miqueias olha para a condição moral e para a condição espiritual do seu povo e ele então solta um profundo gemido. Ele escancara a sua alma, que manifesta-se então num grito de desespero. Ele não olha com indiferença a situação desoladora da sua nação, mas ele se identifica com o seu povo que sofre e geme com o seu povo. Ao diagnosticar a aguda e crônica enfermidade de Judá, Miqueias então identifica alguns graves problemas que estão acontecendo com aquela nação. Que problemas eram esses? Primeiro, a apostasia generalizada. Uma generalizada corrupção atingiu os reis, os juízes, os sacerdotes, os profetas, os ricos e todo o restante do povo. O cenário daquela época era um cenário absolutamente sombrio. Uma outra questão que o profeta identificou: a deslealdade generalizada. Os homens tornaram-se feras selvagens. Eles olhavam para os seus irmãos não como alguém a defender, mas como alguém a explorar, como alguém a devorar. Uma outra identificação do profeta: a corrupção generalizada da liderança do povo. A liderança de Judá tinha mãos ágeis para o jogo sujo. Quando nós lemos o texto, nós vemos que os príncipes não governavam mais para o povo, mas governavam contra o povo. Parece que Miqueias está escrevendo para os nossos dias. Os juízes não eram mais guardiãos da lei, mas eram transgressores e transgressores ainda mais abusados.
Os ricos estavam blindados pela certeza da impunidade e podiam tapar a boca dos juízes a qualquer hora com a compra vergonhosa de sentenças. Uma outra identificação do profeta: a degradação generalizada da liderança. Miqueias chega a dizer que o melhor deles era como um espinho. Imagine o pior. Ele não via mais esperança na liderança política, na liderança judiciária e na liderança religiosa da sua nação. Mais uma identificação do profeta: o colapso generalizado das relações humanas. Os laços mais fortes estavam completamente destruídos. Os relacionamentos foram sacrificados por causa da ganância. O amor ao dinheiro sobrepujou o amor a Deus e o amor às pessoas. E uma última coisa que nós identificamos nesse texto, e que Miqueias também foi capaz de identificar no meio do seu povo, foi o colapso generalizado das relações familiares. A família, a guardiã dos valores morais, o abrigo mais seguro da amizade, do amor e da lealdade, também sucumbiu pelos efeitos arrasadores desse terremoto moral que abalou a nação de Judá. O último refúgio de esperança para aquele povo, que era a família, estava reduzido a pó. Como eu disse, parece que Miqueias está vivendo nos nossos dias. Parece que Miqueias está morando no Jardim Catarina e é um cidadão gonçalense. Parece que Miqueias nasceu aqui, viveu aqui e está profetizando para esse tempo. Parece que ele conhece toda a realidade que nós estamos vivendo. Uma realidade de completa degeneração das questões morais, espirituais e sociais. Da mesma forma, a nossa sociedade vive os mesmos problemas identificados pelo profeta Miqueias no seu tempo. Como eu disse, há uma calamidade moral, social, política e espiritual, não somente no nosso bairro, nem na nossa cidade, nem no nosso estado, mas na nossa nação, quiçá no mundo inteiro. Os tempos são difíceis, nós não podemos negar essa realidade. Se eu pedir que levante aqui a mão quem entende que não estamos vivendo tempos difíceis, eu vou chamar você de mentiroso, porque os nossos tempos são difíceis. Não estamos vivendo tempos fáceis, não. O nosso povo está acuado diante de tanta violência. Há corrupção em todos os níveis e esferas da nossa sociedade, do grande ao pequeno, do rico ao pobre, do graduado até o analfabeto. Apostasia, deslealdade, degradação, colapso, crises, são palavras que definem uma nação que vive completamente fora dos propósitos estabelecidos por Deus. De fato, os dias que estamos vivendo são dias difíceis. Se olharmos só com os olhos humanos, nós vamos entender que não há esperança para o tempo em que vivemos. Mas quando nós trocamos a lente dos nossos olhos humanos pelas lentes espirituais que Deus nos dá, aí então nasce a esperança no nosso coração, de que mesmo que os tempos sejam difíceis, Deus há de manifestar a sua glória através da nossa vida. Miqueias olhou para a terra e seu coração cobriu-se de desespero. Porém ele olhou para o céu e sua alma encheu-se de esperança. Em tempos difíceis, a fé de Miqueias não permitiu que ele sucumbisse, nem esmorecesse e nem perdesse a esperança. Então nós podemos aplicar à nossa vida nessa noite que nós não precisamos perder a nossa esperança. Os tempos são difíceis, mas nós não precisamos morrer no meio do caminho. Porque se Deus prometeu que nós vamos chegar do outro lado do Jordão, Ele vai nos levar até lá. Independente das circunstâncias, independente das tempestades, independente de quaisquer outras coisas que possam acontecer conosco, se nós deixarmos de olhar para o problema e olharmos para aquele que está acima dos problemas, Ele vai nos fazer chegar no lugar da vitória. Sendo assim, o que podemos aprender com Miqueias, com a sua profecia? Qual é o benefício da fé
em tempos difíceis? Em primeiro lugar, em tempos difíceis, a fé nos faz olhar para Deus e não para as circunstâncias. O que é que a sua fé faz nos tempos difíceis? Faz você olhar para Deus e não para as circunstâncias. Depois de Miqueias se derramar em lamento por causa da situação da sua nação, ele diz o seguinte: eu, porém, olharei para o Senhor. Não sei para quem você vai olhar. Diante dessa circunstância toda, povo de Judá, eu não sei o que vocês vão fazer. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Eu vou olhar para o Senhor. Eu não vou olhar para as circunstâncias, eu vou olhar para o Senhor. No vale mais sombrio das circunstâncias desesperadoras que cercavam Miqueias, o profeta olhou para Deus e encontrou em Deus um porto seguro para a sua alma. É assim que acontece quando nós deixamos de olhar para as circunstâncias e olhamos para um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Nós encontramos nele um porto seguro para a nossa vida. Isso é fé. A fé nos faz fazer isso. Porque quando nós olhamos para as circunstâncias, nós achamos que as circunstâncias são maiores do que o nosso Deus, e elas não são. Olhar para Deus e não para as circunstâncias encharca a nossa vida de coragem. Às vezes estamos desanimados diante dos tempos difíceis, mas logo nós nos lembramos que o nosso olhar deve se voltar para Deus, e então a nossa alma se enche de coragem, de determinação para não desistir e continuar a caminhada de vida, acreditando que o melhor de Deus ainda está por vir. Se você olha para as circunstâncias, com certeza sua alma se encherá de medo. Há exemplos bíblicos a respeito disso. Geazi olhou apenas para os soldados da Síria e ficou com medo. Davi olhou para o ataque implacável dos amalequitas contra sua família e ficou angustiado. Pedro olhou para a força do medo e o barulho das ondas e começou a afundar. Quando nós olhamos para as circunstâncias e esquecemos de Deus, o resultado disso é frustração, tristeza, amargura, medo e mais problema, e mais tempo difícil. Miqueias, enquanto estava concentrado nos problemas da sua nação, também ficou desesperado. Todavia, ele voltou o seu olhar para Deus, porque ele compreendeu que Deus era o Deus da sua salvação. Ele compreendeu que Deus era poderoso para responder ao seu clamor e restaurar a sua sorte. Eu quero dizer a você que entrou aqui nessa noite que em tempos difíceis, o que você precisa fazer é olhar para Deus e não para as circunstâncias. É crer que Ele se importa com você, que Ele é o seu refúgio e fortaleza, que Ele é o seu socorro bem presente, que Ele é aquele que guarda a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Em tempos difíceis, olhar para Deus e não para as circunstâncias. É confiar que Ele é o seu protetor, que Ele é o seu libertador, que Ele é aquele que no vale da sombra da morte o guarda, o dirige, o livra de todo o medo. A Bíblia diz o seguinte: aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como um monte de Sião que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Aquele que olha para Deus nos tempos difíceis e não para as circunstâncias é como um monte de Sião. Podem vir os problemas, as dificuldades, as lutas, ele não se abala, mas ele permanece para sempre. Em tempos difíceis, para onde você tem olhado? Para as circunstâncias devastadoras dessa vida? Ou para Deus? Aquele que enche a sua vida de coragem e esperança para seguir em frente. A minha sugestão é que você olhe para Deus, porque Ele nunca falhou, Ele não falha, e Ele nunca falhará. Em segundo lugar, em tempos difíceis, o que é que a fé faz? A fé nos faz esperar em Deus e não em soluções humanas. Olha o que disse o profeta. A segunda expressão
do verso 7 diz assim: esperarei no Deus da minha salvação. Esperarei no Deus da minha salvação. Miqueias, diante da completa desolação que sua nação enfrentava, sabia perfeitamente que a solução para os problemas daquela nação não vinha dos homens do seu tempo. A solução para as questões mais difíceis que a nação de Judá estava enfrentando não podia vir dos homens que viviam no tempo de Miqueias. Ele não tinha condições de esperar nada das pessoas da sua sociedade. Mas é interessante que a sua fé o levou a esperar em Deus, porque ele sabia que do alto viria a solução. Olhe para a realidade dos nossos dias. E eu pergunto a vocês aqui nessa noite: você ainda confia em alguma solução vinda dos homens para os dias que estamos vivendo? Você ainda acredita em promessa de algum político para a solução dos problemas da nossa nação? Do nosso bairro? Seja honesto. Será que você ainda confia que algum homem do nosso tempo pode ser a solução para os problemas generalizados dessa nação, para os tempos difíceis dessa nação, para os problemas grandes demais que estamos enfrentando? Eu desconheço qualquer homem que seja capaz de mudar a realidade da nossa nação, mas eu conheço um, que se quiser, no estalar de dedos, ele resolve tudo isso. É Deus. Por isso é que eu não espero por homens, eu espero pelo Senhor. Homens nos decepcionam, mas Deus nunca nos decepciona. Em tempos difíceis, meu querido, não espere a solução vinda de homens, mas espere em Deus, espere a solução de Deus, porque dele vem a restauração completa, dele vem a transformação completa, dele vem a reconstrução e dele vem a salvação para essa nação. O salmista afirmou o seguinte: Deus é a minha única esperança, nele eu confio e fico tranquilo, porque dele vem a minha salvação. Descanso somente em Deus, confio nele, e minha alma fica tranquila. Ele é a fonte da minha esperança. Em tempos difíceis, meu querido, não espere pelos pastores dessa igreja. Em tempos difíceis, não espere pelo seu líder de ministério. Em tempos difíceis, não espere pelos seus vizinhos, pela sua família. Porque todos nós somos seres humanos sujeitos a erros e a decepções. Mas eu quero dizer que você pode esperar em Deus, porque dele vem a solução para a sua vida. O salmista disse: a minha única esperança é o Senhor. Irmãos, a única esperança para a nossa nação é o Senhor. A única esperança para um Jardim Catarina atormentado pela violência é o Senhor. E não é só Jardim Catarina não, eu moro no Laranjal, dá um pulinho lá para vocês verem o que está acontecendo lá. E não é só Laranjal não, ande por aí e você vai ver o que está acontecendo. Mas eu quero dizer um negócio: ande por aí e veja também as grandes coisas que Deus está fazendo na vida daqueles que esperam nele. Não olhe só para os tempos difíceis, olhe aquilo que Deus está fazendo nos tempos difíceis. Irmãos, talvez seja o tempo de Deus derramar mais dificuldade mesmo sobre a nossa vida, para provar se nós somos fiéis a Ele ou não. Se acreditamos de fato que Ele é Deus sobre a nossa vida ou não. Se nós esperamos nele realmente ou não. Quem esteve aqui hoje de manhã e ouviu o pastor Joãozinho, irmãos, eu voltei para casa impressionado. Porque um homem que viveu as lutas que ele viveu e ainda vive, chegar aqui e contar as suas experiências sorrindo, sem lamentar, sem nada. Sabe por quê? Porque a esperança do Joãozinho Perneta é o Senhor.
Coisas lindas e sobrenaturais estão à disposição daqueles que esperam no Senhor nos tempos de tribulação. O profeta Isaías apresenta então as vantagens de se esperar no Senhor em tempos difíceis. Ele disse assim: mas os que esperam no eterno. Em outras versões, mas os que esperam no Senhor. O que é que acontece com aqueles que esperam no Senhor? Renovam as suas forças. Você tem se sentido fraco no tempo difícil? Porque provavelmente você não tem esperado no Senhor. Porque se o tempo é difícil e você tem se sentido forte, significa dizer que a sua esperança está no Senhor. Porque aqueles que esperam no Senhor, segundo o que diz a sua palavra, renovam as suas forças. Irmãos, quantas vezes nós só vivemos para lamentar? A nossa conversa é sempre de lamento, sempre de desolação, sempre de desesperança. Mas Isaías diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Se você chegou aqui nessa noite e se sente fraco, quero dizer uma coisa para você: espere no Senhor e você sairá daqui com as suas forças renovadas. Mas não é só isso que o verso diz. Ele diz assim: os que esperam no Senhor abrem as asas e voam alto como águias. Não é como pombo, não é como rolinha, não é como canário, não é como um pássaro frágil. Mas os que esperam no Senhor em tempos de adversidade não abrem pequenas asas, não. Eles abrem grandes asas, como as asas de águias, e não voam baixo. Eles voam alto, porque voam acima das tempestades. Deus coloca você acima dos tempos difíceis. Ele faz você olhar para os tempos difíceis e dizer assim: cara, eu vou passar por você, não adianta você. Não adianta que você não vai me pegar. Porque os que esperam no Senhor abrem as suas asas e voam como águias. Como está o seu voo? Como está o seu voo? Estão dando bicada na parede, no poste. Está com o voo baixo? Você não tem esperado no Senhor. Mas é só isso, pastor? Não. Eu podia só abrir esse verso aqui e pregar. Porque diz que aqueles que esperam no Senhor correm e não se cansam. Irmãos, como é bom correr e não se cansar. Eu disse aos corredores aí da igreja, porque agora nós temos uma família de corredor, tem um ministério só de corrida aí na igreja agora, né? Aí todo dia você entra no Facebook, tem um assim: hoje bati meu recorde, 16 quilômetros, outro 12 quilômetros, 7 passadas de não sei o quê, e aí eu corro 10 minutinhos. O que está acontecendo comigo? Aí eu venho para o Jardim Catarina, corro 20, 30, já falei: se eu morrer na rua, e a culpa é de vocês, porque eles ficam me desafiando. Ontem eu já consegui correr 40 minutos naquela passada de cavalo doente com a pata machucada, né? Mas eu me canso. Mas irmãos, os que esperam no Senhor, eles correm. E não tem 16 quilômetros, não tem 20, não tem 30, não tem 50, porque eles correm e não se cansam. Em quem você tem esperado? É por isso que você não sai do lugar, porque você está esperando em você, você está esperando pela sua igreja, você está esperando pela sua comunidade, você está esperando por um político, você está esperando por homens. Deus fala que você pode esperar nele, porque se você esperar nele, você vai correr, correr, correr e não vai se cansar. Oh Deus! É só isso, pastor? Tem mais. Andam e não ficam exaustos. Que coisa linda. O mais lindo disso tudo é que ele não está falando de condições físicas.
Porque Ele permite que até pessoas que têm deficiência física voam como águias, corram e não se cansam, andem e não fiquem exaustos. Incrível a palavra do Senhor. Em quem você tem esperado? Em homens? São falhos e muitas vezes não cumprem as suas promessas. Ou você tem esperado em Deus, que renova as suas forças e promete estar com você em todo o tempo? Quero lhe fazer uma sugestão. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Para terminar, em tempos difíceis, o que é que a fé produz? Irmãos, que coisa linda. A fé nos dá a certeza de que Deus ouvirá o nosso clamor. Que Deus maravilhoso. Que Deus fantástico, irmãos. Que Deus extraordinário. Miqueias encerra o verso 7 dizendo assim: o meu Deus me ouvirá. O meu Deus me ouvirá. No meio de toda a depravação moral e espiritual do povo de Judá, uma nação completamente enferma, uma nação completamente corrupta, o profeta guarda uma certeza no seu coração: o meu Deus ouvirá o meu clamor. O meu Deus me ouvirá. Às vezes a gente está passando tanta luta, e parece que ninguém ouve a gente, né? Mas Deus ouve você. O meu Deus me ouvirá. Pastor, ninguém me liga. Pastor, ninguém me procura. Ninguém me ouve, está doendo tanto. Eu estou sofrendo tanto. Deus vai ouvir você. No meio da sua luta, do seu problema, da sua dificuldade. E o melhor é que você não precisa nem falar. Se você pensar, Ele já recebeu. Que Deus fantástico! Miqueias tinha certeza de que Deus ouviria o seu clamor. Talvez a liderança de Judá não ouviria o clamor do profeta, nem tampouco as pessoas que estavam ao seu redor, e nem mesmo seus próprios familiares. Mas a sua fé lhe dava a certeza de que Deus, o Todo-Poderoso, estava com os seus ouvidos inclinados para ouvir o seu clamor. Em tempos difíceis, pode ser que os políticos não ouçam o seu pedido de socorro, nem quaisquer outras autoridades, nem os seus amigos mais próximos, nem mesmo os seus familiares e nem a sua igreja. Mas acredite nessa verdade, porque essa verdade é para aqueles que têm fé. E se você tem fé em Deus,
você tem uma certeza inabalável e imutável. A certeza de que os ouvidos desse Deus estarão sempre atentos ao seu clamor e ao seu pedido de socorro. Somente a fé é capaz de nos dar a certeza de que Deus ouve o nosso clamor em tempos difíceis. E quando eu olho para a Bíblia, eu encontro muitos textos que comprovam que Deus está pronto para ouvir o clamor dos seus filhos. Principalmente quando nós abrimos o livro dos Salmos. E eu quero ler alguns versos para você aqui. O primeiro diz assim: o Eterno está sempre de olho em seus amigos. Seus ouvidos estão atentos a cada gemido e a cada suspiro. No meio da minha aflição, clamei pela ajuda do Senhor. Gritando, pedi socorro ao meu Deus. Lá do seu templo, um rei que ouve o clamor dos seus súditos. Lá do seu templo, ele ouviu a minha voz. Ele escutou meu pedido de socorro. Quando clamei, tu me respondeste. Deste-me força e coragem. Esperei ansiosamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Em tempos difíceis, a quem você tem clamado? Aos homens, que na maioria das vezes desprezam o nosso pedido de socorro? Ou você tem clamado a Deus, o Rei dos Reis, que não se importa em deixar o seu trono e se inclinar para ouvir o clamor dos seus súditos? Eu tenho uma sugestão para você. A primeira voz que você deve ouvir no tempo da aflição é a voz de Deus. Mas também o primeiro ouvido que você deve buscar para ouvir o seu clamor deve ser o ouvido de Deus também. Porque pessoas podem não estar prontas para isso, mas Deus sempre estará pronto para ouvir o clamor de filhos e filhas sinceros. Queridos, os tempos são difíceis. Está difícil? Deixa eu dar uma informação a você. Segundo o que a palavra de Deus nos ensina, a coisa não vai melhorar não, tá? Pastor, entrei aqui, só me traz uma palavra dessa. As coisas não... Mas a Bíblia está se cumprindo. Eu quero dizer a você, para você ficar prontinho, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu creio nessa promessa. Aleluia. Ora vem Jesus. A tendência é que os nossos dias se tornem mais difíceis. E mais difíceis. E mais difíceis. Mas essa não é uma palavra de desânimo para você não. De maneira alguma. Essa palavra é para despertá-lo, para que você seja capaz de compreender que a única solução para a sua vida, no meio dessa turbulência toda, no meio desses tempos difíceis todos, se chama Jesus. Só Ele é a solução para os tempos difíceis. Você precisa crer que Jesus é o único que pode salvá-lo dos seus pecados, desse mundo caído, desse mundo perverso, desse mundo decadente. Gosto da mensagem que Jesus deixou para os seus discípulos, uma mensagem de esperança, visto que eles enfrentariam tempos difíceis após a sua partida. Jesus disse assim: estou dizendo essas coisas para vocês. E Jesus fala de coisas difíceis que haveriam de acontecer. Estou dizendo essas coisas para que, crendo em mim, olha, a condição está aí, precisa crer em Jesus. Estou dizendo essas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz. Olha que coisa linda.
Eu estou dizendo para vocês, discípulos, que os tempos mais difíceis da vida de vocês estão para chegar. Mas se vocês crerem em mim, vocês se tornarão pessoas inabaláveis, pessoas seguras e pessoas que desfrutam a paz. E ele vai completando: neste mundo mau, vocês sempre terão dificuldades. Que palavra de Jesus! Você resolve um problema, já tem outro na fila, não é verdade? Sempre vamos ter dificuldades. Oh. Mas fiquem firmes, aleluia. Palavra do Senhor, fiquem. A palavra do Senhor para você nessa noite: fique firme. Você crê em Jesus? Fica firme aí, cara. Fica firme aí. Porque ele disse assim: eu venci o mundo. Como se Jesus dissesse para nós assim: vocês também podem vencer os tempos difíceis. O profeta Miqueias tinha fé em Deus. Ele sabia que Deus era o seu pastor, o seu libertador, seu restaurador, seu salvador. O que você precisa fazer aqui nessa noite é aplicar fé à palavra que Deus liberou nesse lugar nessa noite. É aplicar fé à palavra que foi ministrada aqui nessa noite. Você precisa crer que Jesus é o seu pastor, o seu libertador, o seu restaurador e o seu salvador. Porque em tempos difíceis, a sua fé lhe fará olhar para Deus e não para as circunstâncias. Em tempos difíceis, a sua fé lhe fará esperar em Deus e não em soluções humanas. Em tempos difíceis, a sua fé lhe dará a certeza de que Deus ouvirá o seu clamor. Por favor, fique em pé. Quero terminar essa mensagem dizendo a você o seguinte: faça de Jesus nessa noite o dono da sua vida, o dono do seu coração. Faça dele a sua força, o seu escudo, o seu libertador. Ele é grandioso, é vencedor. Em seu nome há poder. Ele é glorioso, ele é majestoso. Solução para os tempos difíceis: só Jesus. Só Jesus. Entregue a sua vida a Jesus nessa noite e faça dele o dono da sua vida. Vamos adorar ao Senhor.